Olá, professores. Eu sou o professor Kennedy, trabalho na Gerência de Currículo e Avaliação. Estou aqui com uma proposta de trabalho na aplicação do DCT, Documento Curricular do Estado do Tocantins, na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, com uma proposta de trabalho da geopolítica mundial. A geopolítica mundial envolve uma gama muito ampla que tem aí o seu território, sua divisão territorial, tem os limites territoriais, tem a questão específica da política mundial, entre outros aspectos. Nesse contexto todo, nós trabalharemos a habilidade 603 do ensino médio, que envolve aí analisar a formação dos diferentes países, povos e nações. Como já falei anteriormente, nesse aspecto, nós podemos aí observar nesta habilidade as questões e as experiências políticas envolvendo a questão da cidadania, os conceitos básicos, a formação de poder, os sistemas e regimes de governo. Nós temos aí como objeto do conhecimento, exatamente focando isso, o estudo dos conflitos geopolíticos. Nesse objeto do conhecimento específico, nós estaremos envolvendo mais a questão europeia, asiática e africana, considerando as relações de fronteira e territórios. Neste objeto de conhecimento, nós trabalharemos a interdisciplinaridade, onde a história estudará a formação do Estado, a criação dos poderes, a implementação dos poderes monárquico e republicano. Na geografia, nós trabalharemos os limites territoriais, étnicos e culturais. Na sociologia, a disputa e a organização do poder político nos diferentes regimes governamentais. E na filosofia, as diferentes perspectivas do poder, observando a pluralidade e a realidade social. A competência específica do componente, ou as competências, que nesse caso nós aqui temos a competência 2, que é analisar a formação dos territórios e das fronteiras nos diferentes tempos e espaços. Se a gente for analisar as diferentes delimitações territoriais, não vai ser citado aí, mas eu posso citar como exemplo também a questão da guerra que acontece hoje, é um fator atual, né? Invasão. Então, esses limites territoriais, esta competência contempla exatamente esse aspecto. As relações do poder que vão determinar as territorialidades, ou seja, os limites territoriais, então. Na competência 5, nós vamos identificar e combater as diversas formas de injustiça, o preconceito, a violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, respeitando os direitos humanos. Veja que nessa competência está intrínseca todos os valores do ser humano. Aí a importância de você, professor, observar bem a competência das ciências humanas, né, que envolve bem essa situação dos direitos humanos. As competências gerais da BNCC são 10. É lógico que eu não vou citar todas aqui. Aqui eu vou citar especificamente a 1 e a 10, que envolve na competência 1 o conhecimento, que você deve ter muito cuidado quando você for trabalhar com o seu aluno para valorizar também o conhecimento prévio desse aluno, que em outros tutoriais que foi apresentado, a gente pode perceber, ou vocês deverão perceber, a importância da valorização dos conhecimentos prévios dos alunos, que é contemplado aí nessa competência 1 da BNCC. E na competência 10,
a responsabilidade e a cidadania. Também, né, o agir pessoal coletivamente e com autonomia. Lembrando que nas 4 áreas, geografia, história, sociologia e filosofia, traz claramente a responsabilidade e a cidadania e o agir pessoal de cada indivíduo. Tendo então autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Sim, tem que ter uma tomada de decisão também, mas com todos esses aspectos, com os princípios todos que fora citado. Os recursos didáticos e tecnológicos, como sugestão para serem utilizados nesta aula, nessa forma de trabalho, são imagens antigas e contemporâneas de mapas, recortes de jornais e revistas, o globo, imagens do Google Earth, que é uma tecnologia muito utilizada hoje nos laboratórios, até na própria sala de aula, dependendo de cada escola, de cada unidade escolar, aí é onde o professor está trabalhando, e lógico, o livro didático, que é um componente extremamente importante para o aluno estar sempre ligado a esse aspecto. A metodologia que eu, enquanto sugestão, utilizei para apresentar para vocês, eu dividi em vários passos, em vários aspectos. Num primeiro momento, eu sugeri que você, professor, leve os seus alunos, os seus estudantes, ao laboratório de tecnologias para visualização por meio do Google Earth. Lembrando que anteriormente eu falei, vai depender de cada unidade escolar. Se você tiver a oportunidade de fazer isso em sala de aula, muito bem, pode fazer na sala de aula também. Mas não esqueça de incentivar os seus alunos que a importância de observar bem todas as paisagens. E, lógico, fazer anotações, porque são muitos os detalhes que o Google Earth, que essa tecnologia traz para a gente, então a importância de estar sempre anotando. Ainda na sequência dessa pesquisa, ainda na sequência, utilizando o Google Earth com as anotações, ou em sala de aula, ou propriamente dentro do laboratório, o professor tem autonomia e poderá agrupar ou deverá agrupar os alunos por características peculiares. A gente sabe que tem alguns alunos que têm muitas habilidades na área tecnológica, né, no conhecimento tecnológico. Então vai acontecer o quê? É importante que quando se monta grupo, não deixe um grupo isolado. É importante que todos esses alunos tenham a oportunidade de aproveitar o máximo esse trabalho de pesquisa, de observação. Também, no nosso DCT, nós temos lá que o aluno poderá trabalhar também, ou deverá trabalhar também, em sua casa, né? E esse objeto do conhecimento, da geopolítica mundial, a gente está sugerindo que o aluno, que o estudante, faça esse trabalho também junto com seus familiares, né? Interaja um pouco com a sua família, né? Porque de repente lá ele vai ter um pai, um avô bastante idoso, né? Que pode contribuir bastante. Então, familiares, amigos, vizinhos, pessoas mais velhas, né? Ele poderá pesquisar, falando o que sabem sobre o período das grandes guerras. As grandes guerras que assolaram o mundo todo, né? Nos períodos mais passados, há mais tempo atrás, mas foi um impacto muito grande para a nossa humanidade. Na medida do possível, esses alunos, eles poderão recolher documentos, manchetes de jornais, revista, entre outros, que a gente sugere aqui que você estimule o seu aluno, dependendo da sua criatividade e tal, que traga que a pesquisa é extremamente importante para o aprofundamento do conhecimento.
Ainda na sequência, de posse dessa pesquisa então realizada, como foi citado no Google Earth, nas famílias, eles interagindo entre eles também, né, as fontes históricas coletadas, eles deverão então socializar. A sugestão que eu estou fazendo é que faça uma socialização entre os próprios alunos, como foi citado anteriormente, trabalhando em grupo, que façam a socialização entre eles, do trabalho em sala de aula, e também uma exposição na escola, para que faça que essa socialização traga um enriquecimento no conhecimento dos que, de repente, não estão tendo essa oportunidade de participar desse trabalho, mostrando a importância, né, da pesquisa mostrando a importância da pesquisa. A escola contribuirá com a exposição de mapas atuais e antigos para que os alunos percebam, para que os estudantes, então, percebam as transformações dos limites territoriais. O momento de expandir o conhecimento socializado sob a orientação de você, professor, para o entendimento das mudanças ocorridas no espaço e da origem das migrações e de novas culturas. Se nós formos analisar aí, a gama de conhecimentos que pode ser adquirido aí é muito grande. Então, é importante, né? Na sequência ainda, em grupos, produzirão cartazes, expondo as evidências a respeito das imagens e fontes históricas coletadas durante a pesquisa. Para aprofundar um pouquinho mais o conhecimento, a sugestão é que você faça uma linha do tempo, mostrando exatamente a época que aconteceram os fatos, desde a antiguidade até a atualidade. E lógico, sempre socializando, tanto com os alunos na escola, como com os alunos da sala de aula, como todos os colegas da escola. Aqui eu deixo como sugestão, ainda naquela proposta de trabalhar as ciências humanas de uma forma bastante dinâmica e interdisciplinar, um filme, não é um filme muito antigo, que retrata um acontecimento antigo. O nome do filme é 1917, né? Que fundamenta aí uma metodologia extremamente histórica, mas é uma reflexão muito importante do que aconteceu na Primeira Grande Guerra Mundial, onde houve uma transformação total do território europeu, a Guerra das Trincheiras, onde houve aí uma grande mudança na paisagem, no relevo, e também que se construa um painel interativo, comparando as perspectivas do filme com o relato de uma carta escrita por um soldado francês, mostrando que a humanidade é louca. Ele diz no trecho, a humanidade é louca. Então, quer dizer, deixou o ser humano de lado, esqueceu o ser humano de um tudo, passou a preocupar-se somente com o poder, com a conquista de territórios. Então, fica aí a sugestão da construção de um painel interativo nesse aspecto. Também eu queria contribuir como sugestão para se discutir a importância das mulheres, as mulheres que têm lutado tanto aí, como é que elas participaram dessas grandes guerras. Os homens foram para o campo de batalha. E as mulheres? Ficaram aonde? Ficaram em casa, ficaram nas indústrias produzindo armas para que então o seu país, o país que o seu marido estava defendendo na guerra, conseguisse vencer. Então, nesse aspecto aí, a mulher teve assim uma participação extremamente importante na guerra, só que muitas vezes não é falado, não é comentado. Então, também é importante ver esse detalhe, né? Construir aí um entendimento no que diz respeito aos processos que levaram ao fim dos conflitos para compreender o que mudou no cotidiano na vida dessas mulheres. E, lógico, também da humanidade. Todas as novas fronteiras que aconteceram aí.
Como que será o processo avaliativo? A sugestão, e também está previsto no nosso DCT, que a avaliação será formativa e contínua. Todas as atividades produzidas nas aulas serão consideradas como avaliação. Portanto, professor, fique muito atento. O interesse dos alunos, o desenvolvimento observado ao longo de todas essas etapas, a participação e a produção de atividades. Eu quero aqui deixar ainda como sugestão um referencial para que lá na plataforma Moodle, você, professor, quando assistir este tutorial, você tenha a oportunidade aí de pesquisar e aprofundar mais para enriquecer o seu trabalho em sala de aula. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.